obrigado, Senhora Presidente, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado. Eu queria começar esta intervenção dizendo que para o Grupo Parlamentar do PSD não é nenhuma espécie de teimosia reiterada em falar no termo transversalidade das políticas de juventude. É algo no qual acreditamos, no qual muito batalhamos ao longo dos últimos anos e, aliás, de resto de todos os grupos parlamentares. E eu venho aqui pegar num tema que talvez possa, à primeira vista, fugir daquilo que são as lógicas habituais das políticas de juventude, mas que, na nossa opinião, faz todo sentido e é, senão, um daqueles que são os temas dos temas. E refiro-me naturalmente a algo que foi iniciado ainda na legislatura anterior, depois teve uma pausa no que diz respeito à reflexão destas matérias e que queria aqui, sem qualquer tipo de conflito político ou sob o ponto de vista de debate mais acalorado, até numa lógica de uma reflexão que acho que todos nós, Assembleia da República, Governo e os diversos grupos parlamentares deveríamos debruçar de forma bastante séria, que tem que ver com 2 ou 3 problemas importantíssimos. Um deles tem a ver com a natalidade, outro tem a ver com o desequilíbrio de fixação de jovens entre o interior e o litoral e sobre as consequências que, de forma transversal, isto possa ter até no nosso modelo de sociedade, na própria sustentabilidade da ação social e muitos outros problemas que possam daí advir e que julgo que o Governo, o Estado português, de uma forma continuada e com política de fundo, deve, acerca desta matéria, ter soluções de compromisso que possam assegurar esta estabilidade a médio e longo prazo ou inverter desta tendência a médio e longo prazo. Como sabemos, Portugal é o segundo país com o menor número de nascimentos da Europa a 28. Apenas conseguimos fazer melhor figura nesta matéria do que Itália. A título de exemplo, referir, por exemplo, que a natalidade em Portugal situa-se numa taxa de 8,4, ou seja, quer dizer que em cada cerca de 1000 habitantes apenas nascem 8,4 crianças. E estes dados são relativos a 2016. A título de exemplo, referir também, por exemplo, no município de Corvo, nos Açores, em 2016 não nasceu qualquer criança. Pior do que isto, existe também uma discrepância enorme entre aquilo que é a fixação de jovens no interior e no litoral. E sobretudo numa fase específica da vida dos jovens portugueses, que é quando da entrada destes no ensino universitário. Houve em tempos uma política seguida que foi o mais superior, que foi reajustada por este governo, em que, desculpem-me a expressão, se fez um pouco de confusão com a ação social e coesão territorial, ou seja, reduziram os incentivos aos estudantes para se fixarem no interior apenas aos estudantes bolseiros e que, na nossa opinião, é uma política errada, que vai no mau sentido, que dá um mau sinal, mas, em todo caso, Sr. Ministro, aquilo que eu gostava de deixar presente era isto. Acho que esta é uma matéria que merece uma reflexão aprofundada, séria, que deve envolver compromissos a médio e longo prazo e a pergunta que lhe deixo, tendo a noção que precisamos de um Portugal inteiro, de um Portugal equilibrado, de um Portugal que consiga corrigir estas disparidades, não só territoriais como sociais, e que cresça como um todo de forma sólida e sustentada, qual é que é o grau de compromisso do seu Governo, qual é que é o grau de preocupação do seu Governo sobre esta matéria e se estão disponíveis para recolocar como prioritária esta agenda, sendo que é talvez a mais transversal de todas as agendas que se possa discutir a nível de futuro, e nomeadamente de jovens portugueses. Muito obrigado.